Bom, 4 pilares da educação, 4 pilares do conhecimento. É lei, né? Todo educador, todo professor, todo pedagogo precisa conhecer os 4 pilares do conhecimento, que pode ser também chamado de 4 pilares da educação, ou ainda os 4 pilares da Unesco. E por quê, né, essa relação com Jacques Delors, né? O que Jacques Delors tem a ver com isso tudo? Ele foi o relator, ele foi o coordenador deste relatório sobre os 4 pilares. Esse relatório que expôs os 4 pilares para o mundo, ou seja, as bases da educação para o conhecimento no nosso século 21. Bem, a educação, ela está aí no mundo, né? E ela está presente em todas as sociedades contemporâneas. E ela está pautada, esse conhecimento, né, sobre as ações, sobre o fazer. Um dos maiores desafios da educação é a formação, é trabalhar com o conhecimento de uma maneira adequada, de uma maneira mais produtiva, eficaz, que igualmente vai tratar aí, né, a informação, evidentemente também a comunicação, como elementos que podem constituir aí e agregar nas questões cognitivas. Afinal de contas, a gente não pode se esquecer que na educação a gente trabalha sempre com essa questão do futuro, né? Com esta questão do amanhã. A gente vai educar os nossos estudantes para o amanhã, para o futuro, ok? Mas não dá para a gente formar as pessoas só com base em conhecimento, só com base em dados, só com base em informações mais ou menos importantes, né? Uma informação pode ser importante hoje, amanhã ela não é mais, né? Enfim, essas questões que estão disponíveis hoje para qualquer um acessar. A gente não pode esquecer que nós estamos vivendo a era do conhecimento, a era de acessar as informações e o conhecimento a um toque, né, no celular. Mas o que é relevante nisso tudo é orientar os educandos para os projetos que sejam desenvolvidos de forma individual ou que de forma coletiva, né? Mas que eles sejam sempre pensados para uma sociedade de uma maneira responsável. Bom, é novo por aqui? Já se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser comunicado quando chegar aí um vídeo bacana, um material legal para você estudar, tá bom? Não esquece de dar o like, porque esse vídeo foi especialmente e cuidadosamente elaborado, feito e produzido para você e para contribuir aí com seus estudos. Tudo bem? Bora lá estudar um pouco mais e resolver questões? Olha aí na tela, o que a gente tem? A gente tem a representação, né? O símbolo da Unesco, que é esse símbolo aqui, tá? Esse aqui é o símbolo da Unesco, e aqui do lado a gente tem uma outra representação. Bem, esse símbolo aqui da Unesco, né? O que é Unesco? Você sabe o que significa Unesco, né? Essas letras, né? Elas significam uma organização. Então vamos lá, ó, para a gente não esquecer. É uma organização das Nações Unidas, né? Ela é uma organização da ONU, tá? É uma organização da ONU, Organização das Nações Unidas para, né? Para que é essa Unesco, né? Essa organização? É para educação, ó, educação, ciência e cultura. Agora a gente já sabe para que veio a Unesco no mundo, né? É uma organização da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, certo? Mas ela não é uma organização qualquer, é uma organização que trata a respeito de educação, trata a respeito de ciência e trata a respeito de cultura. Bem, a Unesco ela foi fundada em 1946, logo depois da guerra. Tá?
Então, ela é de 1946, tá? E qual é o grande objetivo da Unesco? A partir dessa criação, né? Dessa organização, para quê? Para que haja uma cooperação intelectual, uma cooperação na ciência, uma cooperação na educação para as questões do mundo que sejam pertinentes a um desenvolvimento mundial melhor para os países que participam, né, para os 193 países que fazem parte aí da organização da Unesco e ligado sempre à ONU, tá? Então, olha só, por que eu trouxe aqui esse símbolo da Unesco para vocês verem? Porque nos remete os pilares da educação, né? Então, olha só a semelhança que há entre o símbolo da Unesco e este aqui, né? Que traz aqui essa noção da educação sendo amparada por pilares, certo? Então, é isso aqui que a gente está trazendo, que não é muito diferente deste logotipo aqui da Unesco. Tá? Então a gente tem aí essa outra formação fazendo essa alusão ao logo, né? Ao logotipo da Unesco, que pensa os objetivos para garantir essa cooperação intelectual entre as diferentes nações, né? Essa cooperação de ciência, essa cooperação da cultura. Bem, esses 4 pilares fazem aí essa alusão, né, à Unesco, sempre com essa intenção de considerar as questões das sociedades contemporâneas e pensar soluções e os entraves para essas sociedades, né, desses países todos. Bom, então, aí esse pilar de sustentação, né, essa coluna de sustentação faz referência aí a essas questões da educação para o século XXI. E a gente vai ver que em 1999, tá? Foi em 99 que a Unesco estabeleceu aqui, ó. A Unesco em 1999, se era 99, era ainda no século 20, mas ainda no século 20, em 1999, a Unesco instituiu uma comissão, internacional sobre a educação, mas já pensando na educação para o século 21, certo? Então estava aí já pensando essa educação do futuro para o século seguinte, certo? Não estava mais nem considerando ainda o século 20, né? Quando aconteceu essa Comissão Internacional da Educação. Bem, essa comissão teve um organizador, né? Teve um responsável, teve um relator. E esse relator, quem foi? Jacques Delors, tá? O Jacques Delors é o responsável, né? Ele é o organizador aí então, né, desta comissão e de onde surgiu, né, em discussão com todos aqueles países, com representantes e pensando nas questões da educação para o século XXI, o que é que foi o fruto dessa comissão, assinado por Jacques Delors. O que é o relatório, que é também conhecido como relatório Delors, né, que é assinado por Jacques Delors, e se transformou num livro aqui no Brasil, tá? O relatório se chama Educação, aqui o U, né? Educação, um tesouro a descobrir.
tá? Certo? Então, este é o relatório da Unesco que teve origem aí a partir das discussões e da contribuição aí dessa comissão que foi organizada para pensar a educação para o século seguinte, né? Para os próximos 100 anos à época, né? Bom, esse relatório que eu estava falando para vocês, né? Aqui no Brasil ele virou um livro e nesse livro tem um determinado capítulo que fala exatamente dos 4 pilares. Ele descreve um por um dos 4 pilares, que são os 4 pilares fundamentais da educação, que é aprender a conhecer, no sentido de adquirir aí as ferramentas, os instrumentos para compreensão, né, para o entendimento, para o cognitivo, aprender a fazer, que está aí na ação, né, que seria algo mais envolvente, né, de prática, aprender a viver juntos, e viver juntos no sentido de cooperação, de entendimento com outras atividades humanas, e também o aprender a ser, que tá ligado aí seria como se fosse um conceito principal desses 4, né? Porque ele acaba agregando e integrando os outros 3. Tá? E o que é mais importante a gente saber nesse momento? Que esses 4 pilares, né, eles são uma só, fundamentalmente, preocupação. Porque eles têm algo em comum, algo perpassa aí esses 4 pilares, e a gente vai entender isso como um grande objetivo da educação para o século XXI. Vamos ver um por um deles, como é que é isso? Então, olha só, a gente tem aqui, né, pilares do conhecimento, que a gente pode chamar também de pilares da educação, tá? E a gente pode também se referir aos pilares da educação para o século XXI. Bem, quais são os pilares do conhecimento da educação? São todos a partir do verbo aprender. Então, o aprender, ele está aí pautado, afinal de contas, está pautado nos 4 pilares, né? Porque, afinal de contas, a comissão foi estabelecida para pensar e tratar aí as questões da educação para o século XXI. Então tem tudo a ver com aprendizagem, certo? E não mais com o ensino, percebe? Então o foco é o estudante, o foco é o que o estudante vai aprender. E essa aprendizagem no século XXI, século que é da era do conhecimento, é das informações, dos dados, estão todos aí disponíveis, vai ter o foco na aprendizagem e não em algum conteúdo específico. Então, esses pilares do conhecimento, né? A gente tem aí o primeiro deles, pautado no aprender, é aprender a conhecer. E esse aprender a conhecer, ele se refere aos instrumentos do conhecimento. Ele se refere aí ao conhecimento mesmo, certo? Ao conhecimento. O que é importante a gente frisar agora, né? Que para a gente entender o mundo, para a gente compreender o mundo, é preciso que a gente viva, né? É preciso que a gente experiencie diversas situações. O objetivo é o quê? Compreender, né? Conhecer, descobrir, enfim, a partir destas descobertas, né? Se constituir aí o conhecimento. Não basta mais, no século XXI, só memorizar ou só arquivar conhecimentos, dados, informações. O que é importante a gente entender? O conhecimento, ele evolui, as informações mudam. O que é verdade agora pode não ser daqui a pouco.
Então, o conhecimento que está em constante evolução, ele vai se transformando, né? Então, é preciso que as pessoas entendam e aprendam a buscar este conhecimento. Então, esse conhecimento aqui, olha, ele precisa ser buscado, certo? Ele precisa ser perseguido, ele precisa ser compreendido, certo? Porque as pessoas têm que lidar com essa inconstância do conhecimento. Agora, isso, né, buscar o conhecimento, né, buscar o saber é muito mais importante do que fazer o conhecimento, do que memorizar o conhecimento. Então, é para despertar em cada estudante essa sede pelo conhecimento, né? Essa capacidade de aprender cada vez melhor, cada vez de uma forma diferente e principalmente esse conhecer que tem que ser buscado, que tem que ser perseguido, né? Ele tem que desenvolver nos estudantes o pensamento, um pensamento crítico, ok? Então, as pessoas têm que entender que o conhecimento ele vai ser modificado, que hoje é desta maneira, amanhã pode não ser, mas ele tem que saber como, com que bases de criticidade ele vai investigar esse conhecimento e ele vai buscar esse conhecimento. Ou seja, não é aceitar o conhecimento da maneira que ele vem, ponto e acabou. Mas fazer perguntas, encarar esse conhecimento de uma maneira crítica, tá? Com este olhar que a gente tem que entender, este aprender a conhecer. Bom, aqui nós temos também o aprender a fazer. Bom, esse aprender a fazer, ele está diretamente ligado com as sociedades atualmente, né, sociedades contemporâneas, que têm atividades muito diferentes das atividades anteriores, né, das sociedades anteriores. Ou seja, se antigamente o trabalho era muito mais físico, né, no sentido de que ele era muito mais braçal, esse trabalho braçal vem sendo substituído por serviços, né? Então, entende-se que isso tudo está ligado não só aos procedimentos de execução, né? Então, quando a gente fala em aprender a fazer, não é só em procedimentos de executar, né? De fazer, porque sim, é isso, né? Aprender a fazer, mas não é só esta questão do físico, do laboral, mas também a capacidade de se fazer comunicar, de fazer um trabalho com os outros, de resolver conflitos. Então, esse aprender a fazer também vai crescer aí nessa ordem. Além disso, aprender a fazer, ele vai se referir também essencialmente à formação do educando, ou seja, ele vai aplicar na prática todos aqueles conhecimentos teóricos que ele buscou, né, conhecer, que ele aprendeu aqui a conhecer, buscou conhecimento, então aqui ele vai aplicar, certo? Ele vai aplicar na prática, certo? Então ele vai aplicar na prática os conhecimentos teóricos que ele tenha buscado, conhecido, estudado, ok? Bom, viver juntos. No início do relatório Jacques Delors, Educação, Tesouro, Descobrir, este pilar era aprender a viver juntos, que atualmente nós trabalhamos com o conceito de conviver, tá? Mas inicialmente, lá no relatório, está bem essa expressão, viver juntos. E o que é esse viver juntos, né? Aprender a viver juntos. Aprender a viver juntos é talvez um dos maiores desafios aí
do relatório Delors. Por quê? É um desafio dos estudantes que tem a ver com as atitudes, que tem a ver com os valores. Então, esse viver juntos aqui está ligado a atitudes, atitudes, e também está ligado a valores, certo? Aos valores. É um pilar que está intimamente ligado com as questões das diferenças, com questões de valores mesmo, de atitudes, mas que diz respeito a preconceitos, a rivalidades, as disputas. Ou seja, quando se pensa em aprender a conviver ou aprender a viver junto, está se pensando na dimensão da descoberta do outro, né? Por que descoberta do outro? Porque pressupõe aí a tolerância, pressupõe a cooperação, a participação em projetos, não individuais, mas em projetos comuns, a projetos coletivos, é aceitar o outro, né? É conscientizar as pessoas das diferenças, mas também das semelhanças, e que há interdependência entre elas, né? Entre as diferenças, entre as semelhanças, enfim, entre todas as pessoas do mundo inteiro. Então, esse viver juntos, esse conviver, pressupõe aí estas questões e principalmente esta aceitação e quebrar aí com preconceitos de qualquer espécie, né? Bom, por último e não menos importante, nós temos o outro pilar, né, do aprender a ser. Aprender a ser. A gente pode dizer que verdadeiramente é o pilar do conhecimento, é o pilar da aprendizagem, tá? É a aprendizagem em si mesmo, a aprendizagem que traduz o objetivo da educação. Diferentemente dos outros três, né? Porque os outros três pilares, o aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a conviver ou a viver juntos, né? Eles são bem específicos, eles tratam de determinados temas especificamente. Agora, o aprender a ser diz respeito a também as atitudes, a também valores, mas na verdade é o grande objetivo da educação, que é o quê? Transformar as pessoas, né? Então, aprender a ser, a gente pode dizer sim que é a preocupação maior, né? O desenvolvimento integral do indivíduo, né? O desenvolvimento integral, o desenvolvimento global do educando, não só para si, né? Para valores e atitudes individuais, mas para a sociedade, né? Para o desenvolvimento individual, mas também para o desenvolvimento coletivo. Então, é pensando na formação dos indivíduos, dos estudantes, de uma maneira crítica, de uma maneira autônoma, que eles sejam aí pessoas ativas, independentes e também capazes de estabelecer relações interpessoais, de se comunicarem, de evoluírem, de aprenderem. Ou seja, pessoas que vão ser conscientes e também produtivos e proativos na sociedade. Então, aqui a gente está pensando em pessoas proativas, proatividade, certo? Ok? Bora lá resolver a questão? Vamos ver se isso tudo, como é que ficou entendido e como é que as bancas cobram esse tipo de conteúdo. Vamos lá! Vamos resolver aqui? Ó, questão 1, 2018, da banca Sebrasp, uma prova para pedagogo. Olha lá, no relatório Unesco sobre a educação para o século XXI, Jacques Delors inclui entre os 4 pilares da educação o aprender a conviver e o aprender a ser,
que interferem diretamente nos processos de ensino e aprendizagem, né? Então, o conviver e o ser estão ali ligados diretamente com essas questões de aprendizagem, seja pela afetividade, né? Pelo relacionamento, essa convivência, seja pelos valores éticos que carregam. Acerca deste tema, julgue o item que se segue. Uma prática educativa que priorize valores como autonomia e discernimento integra uma educação para a responsabilidade? Sim ou não? Pensa aí. Perfeito, exatamente. Sim, sim, né? Esta educação que entende aí o aprender a conviver, o aprender a viver junto e também o aprender a ser, que é aquele pilar que no fundo traduz a educação, o objetivo maior da educação, né, que é a transformação, né? Então, sim, uma prática educativa que vai priorizar valores, que vai pensar atitudes como autonomia, ou seja, as pessoas precisam ser autônomas, as pessoas precisam ser críticas, as pessoas precisam aprender a fazer, aprender a agir, né? E isso tudo com discernimento. Sim, isso vai integrar para uma educação que vai refletir aí em responsabilidade. Portanto, nossa primeira questão, alternativa C. Muito bem, perfeito, exatamente como você gabaritou. Bora lá fazer mais. Bom, chegamos aqui na questão de número 2, já sabe, hein? Não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para você ser lembrado, comunicado assim que chegar um vídeo novo, material bacana para estudar. E não esquece de deixar o seu like, que é para o canal crescer, né? E chegar a várias pessoas, assim como chegou para você e está te ajudando, pode ajudar outras pessoas também, tá? Não esquece também de compartilhar com o pessoal da escola, com um grupo de amigos, de familiares. Bom, essa questão aqui é de 2010, da banca Consuplan, Prefeitura de Campo Verde, Mato Grosso, professor de ciência. Jacques Delors, no livro Educação, um Tesouro a Descobrir, aponta como principal consequência da sociedade do conhecimento a necessidade de uma aprendizagem ao longo de toda a vida, fundamentada em 4 pilares, que são, ao mesmo tempo, pilares do conhecimento e de formação continuada. Esses pilares podem ser tomados também como bússola para nos orientar rumo ao futuro da educação. Quais são eles, né? Quais são esses 4 pilares? Vamos ver? Ó, aprender a conhecer? Perfeito. Aprender a fazer? Perfeito. Questão do conhecimento, questão da prática. Aprender a viver juntos? Perfeito. Lembra que eu falei para vocês no comecinho da aula que no início do texto do relatório Educação, um Tesouro a Descobrir, a expressão era essa, aprender a viver juntos, que depois a gente traduziu aqui no Brasil para aprender a conviver, certo? Então, tá aqui, aprender a conviver é aprender juntos, né? Aprender a viver juntos. E aprender a ser, que é o 4 e que vai agregar o grande objetivo da educação. Perfeito. É a nossa alternativa, né? Mas vamos dar uma olhada nas demais. B, aprender a conhecer, ok. Aprender a conviver, ok. Aprender a avaliar, não. Avaliar, jamais, né? Avaliar não está entendido aí no relatório Jacques Delors como um pilar para a educação do século XXI. E aprender a superar também não, porque essa superação aqui a gente considera inclusive questões de competitividade e de individualidade, coisa que o relatório pensa a educação para a coletividade, para a sociedade, né?
C, aprender a fazer, sim. Aprender a avaliar, não. Aprender a superar, não. E aprender a ser, sim, né? Como o último pilar lá. Mas temos dois aqui que não são. Aprender a viver juntos, sim. Aprender a ser, sim. Aprender a avaliar, não. E aprender a superar, também não. E aprender a fazer, sim. Aprender a conhecer, sim. Aprender a viver juntos, sim. E aprender a lutar, jamais, né? O relatório Jacques Delors não pensa em luta nem em competitividade de maneira alguma. Portanto, nossa alternativa para a segunda questão, alternativa A, exatamente como você acabou de gabaritar. Olha aí, a questão número 3 é de 2016 e é da Prefeitura de Bodoquena. E fala assim, olha, a Unesco reuniu alguns dos maiores luminares do mundo na Comissão Internacional sobre a Educação para o século XXI, que elaborou o relatório Educação, um Tesouro a Descobrir, de Delors e outros, né? Et al. Em 96. Esse relatório, a comissão destacou 4 pilares que são as bases da educação ao longo de toda a vida para o século que já começou e até nos surpreende com tantas inovações e que precisa rever este tesouro tão necessário à sociedade. Relacione os 4 pilares às suas definições. Então, a gente vai ter que relacionar o pilar com a descrição dele, né? E depois marque a alternativa correta. Então, olha, 1 para aprender a conhecer, 2 para aprender a fazer, 3 para aprender a conviver e 4 para aprender a ser. Bom, então, vamos lá. Aqui, olha, desafiar a aprender a convivência, gerar o interesse, tornar aptas a enfrentar situações, objetivar viver melhor com responsabilidade pessoal, querer adquirir, elaborar e reconstruir novos conhecimentos. Então vamos lá, olha só. Quando a gente fala desafiar a aprender com a convivência, se a gente está falando de convivência, a gente está falando de conviver. Então, aqui é número 3, ok? Agora, gerar o interesse. Quando a gente quer despertar o interesse, a curiosidade no nosso estudante, a gente está pensando em aprender a conhecer, tá? Então, aqui seria o número 1. Terceira frase, né? Tornar aptas a enfrentar situações. Bom, e quando eu vou enfrentar situações, quando eu vou resolver uma situação prática, quando eu vou vivenciar, quando eu vou experienciar, eu estou falando em fazer, certo? Então, aqui eu estou falando em fazer, então é número 2. Objetivar viver melhor com responsabilidade, pessoal. Se eu estou falando em pessoal, em atitude, em comportamento, eu estou falando de ser. Portanto, aqui, número 4. E querer adquirir, reelaborar e reconstruir novos conhecimentos, de novo, eu estou falando em aprender a conhecer. Portanto, a gente tem que buscar aqui uma alternativa que seja 3, 1, 2, 4 e 1. Vamos lá? 3, 2, não. 4, 3 também não. 3, ok. 1, ok. 2, ok. 4 e 1. É a nossa alternativa correta. Não precisamos nem olhar as outras porque estão equivocadas, né? Então, nossa alternativa da questão de número 3, nossa penúltima questão, é
Alternativa C de tá. Tudo correto, não tá? Tá gabaritando, né? Dessa vez estava fácil, né? Vamos lá para a última questão? Última questão, Jacques Delors trata da teoria dos 4 pilares da educação, que enfatiza a transmissão de conteúdos de forma maciça e eficaz, adaptados à civilização cognitiva, né? Essa época que a gente está vivendo do conhecimento, essa era do conhecimento, né? São pilares do conhecimento exceto. Bom, se é exceto, você já sabe o que eu vou falar, né? A dica que é sempre escreva a errada para o seu cérebro não pregar uma peça em você na hora de resolver a questão. Então, nós estamos procurando a alternativa errada, tá? Aprender a conhecer? Não é, porque aprender a conhecer é logo o primeiro pilar, né? Aprender a fazer também é o outro pilar. Aprender a viver individualmente? Não, é aprender a viver junto, aprender a conviver, né? Então, o correto seria conviver, certo? Portanto, já achamos aqui a nossa alternativa. E aprender a ser, que é também outro pilar. Então, a alternativa errada, a exceção aqui é a alternativa C. Olha, para você não se esquecer, você pode montar um mnemônico, né? Que são letras para a gente gravar os 4 pilares. Então, olha, é conhecer, fazer, conviver e ser. Você pode gravar que os 4 pilares são CF, CS, tá? Ó, CF, CS. É uma maneira, né? Um jeito de você gravar aí os 4 pilares da educação. Bom, a gente viu aqui a última questão. A alternativa correta é a alternativa C, conforme você com certeza acertou, porque estudando e prestando atenção aí, não tem por onde, não é verdade? Bom, espero ter contribuído aí com seus estudos, nesse momento tenha sido aí agradável e esclarecedor, tá bom? Um beijo grande, não esquece de deixar seu like e divulgar aí o vídeo e compartilhar com outras pessoas. Beijo grande e até o próximo vídeo.